Parques de diversões são sempre muito divertidos, coloridos, muito animados, mas eles também podem ser assustadores. Pensa num parque que ficou abandonado por anos. As imagens que vêm à cabeça podem não ser das melhores, não é mesmo? Por isso hoje eu vou listar 6 parques abandonados completamente macabros pra vocês. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Hoje nós vamos fazer mais uma listinha aqui bacana pra vocês, bacana e macabra, claro. E esse vídeo é um reboot de um vídeo que a gente postou há bastante tempo lá no Instagram. Então, gente, se vocês não seguem a gente por lá, tá perdendo tempo, porque a gente vive postando conteúdo extra. O meu Instagram é @cibelefala e o do Vitor é o @euvitorsobral. Mas antes da gente ir pra essa lista completamente macabra, cheia de parque, com brinquedo abandonado, confere aqui embaixo se você está inscrito nesse canal, porque é muito importante que você esteja, de verdade mesmo. Ajuda muito a gente. E se quiser já deixar aquele likezinho maroto aqui no começo, também ajuda bastante. A gente também vai deixar aqui na descrição o link pro nosso Apoia-se, porque a gente tem um sistema de apoio e recompensa na Terra do Medo. Vocês doam pra gente algum valor e a gente tem algumas recompensas pra vocês. Caso você queira, caso você possa, vai ajudar muito a gente. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Agora vamos começar essa lista muito divertida e também macabra. Fica até o final desse vídeo, porque o último parque dessa lista é brasileiro, PTBR. O primeiro parque dessa lista, gente, nem chegou a abrir e já ficou abandonado, mas vocês vão entender muito bem o motivo. O Parque de Pripyat fica, obviamente, em Pripyat, que é no norte da Ucrânia. E essa, atualmente, é uma cidade fantasma. Essa cidade foi construída em 1970 e ela foi construída para abrigar os trabalhadores da usina de Chernobyl, que ficava a 2 quilômetros de distância dessa cidade. Em 27 de abril de 1986, que foi um dia depois do acidente nas usinas nucleares de Chernobyl, os 48 mil habitantes da cidade de Pripyat foram evacuados. Naquele mesmo ano, no dia 1º de maio, seria inaugurado ali um parque super divertido para os moradores da cidade. E esse parque, gente, seria aqueles parques maravilhosos mesmo, com roda gigante, carrinho de bate-bate. Só que o acidente aconteceu alguns dias antes do parque ser inaugurado. Algumas horas antes da evacuação das pessoas, dos moradores, o parque foi aberto, né? Um pouquinho antes do que ele ia ser inaugurado, até mesmo para distrair os moradores ali, para eles irem, brincarem durante a evacuação. Hoje, mais de 30 anos depois do acidente em Chernobyl, o parque continua abandonado, obviamente, tá lá as traças, e as imagens são completamente assustadoras, mas elas também são muito angustiantes. Eita lele, que tem um nome coreano aqui muito louco. O segundo parque dessa lista é o Okpoland, e ele foi durante muito tempo um dos parques mais famosos da Ásia. Só que em maio de 1999, ele acabou sendo fechado, e a partir de então ele ficou abandonado durante bastante tempo. O parque foi inaugurado em 1996, e ele ficava em Gyeongsan do Sul. Eu não sei se eu estou falando certo. Vou deixar o nome aqui, para vocês saberem como que é o nome da cidade, que é uma província da Coreia do Sul. Mas, gente, esse parque teve pouquíssima duração, porque ele mal estreou, mal inaugurou, ele já teve problema. Esse parque, gente, tinha vários brinquedos bastante modernos, ainda mais se a gente for comparar com os outros parques da época, que era 1990. E isso acabou gerando bastante dinheiro para os investidores, para o dono do parque. Só que, gente, entre 1997 e 1998, já aconteceu um acidente nesse parque. E o acidente foi numa montanha-russa de patinho, mas é uma espécie de montanha-russa, porque você imagina uma montanha-russa, só que ela não funcionava de forma mecânica. Sabe quando você vai nesses parques que tem lago, aí você tem aquele pedalinho em formato de cisne? Então, era uma montanha-russa, só que com pedal, para as criancinhas pedalar, coitadas, fazendo as crianças trabalhar para o brinquedo funcionar. E esse acidente que aconteceu nessa montanha-russa, entre aspas, custou a vida de uma pessoa e deixou várias outras feridas. Mas, não sei por que, não me pergunte. Também não encontrei na internet a justificativa, porque ninguém deu muita atenção pra isso, não. As autoridades até começaram ali a investigar e tal, ver o que ia fazer, mas o parque continuou funcionando, ó, tranquilamente. Inclusive, esse brinquedo também continuou funcionando. Porém, gente, em 1999, outro acidente aconteceu nesse bendito patinho. E esse acidente novamente custou a vida de uma pessoa. Nos dois acidentes, tanto o primeiro que aconteceu, tanto esse de 1999, o que aconteceu? O carrinho descarrilhou. Descarrilhou? Como é que é o certo?
o carrinho descarrilhou. Então, as pessoas que estavam dentro do carrinho foram jogadas, arremessadas pro lado de fora. Só que depois desse acidente, gente, o gerente do parque fez cosplay do Mestre dos Magos e desapareceu. E ele era a única pessoa que tinha contato com o dono. Os dois, nem tô aqui, nem sei quem... Ocpo Park, Ocpo Land, não conheço, não sei do que se trata. E foi isso. A partir de 1999, o parque ficou lá abandonado. Ninguém sabia... Não sei, não me pertence. Sumiu. Inclusive, o brinquedo que tirou a vida da jovem, né, o último acidente, o carrinho que tirou a vida dela, tava pendurado. Eles deixaram pendurado, eles não se deram trabalho nem de arrumar. E eu vou deixar foto pra vocês também. Isso foi considerado uma grande falta de respeito com a vítima e com a família, porque eles nem se deram trabalho de arrumar. Em 2011, os brinquedos finalmente foram retirados de lá e o parque foi demolido. E, gente, tem imagens de pessoas visitando o lugar que era esse parque e ele ficava em cima de uma colina. Então dava pra ver a cidade, assim, inteira. A coisa mais linda o lugar que ele ficava. Porém, um pouco perigoso. E os donos não estavam nem aí pra ninguém, só queria o famoso money. O próximo parque dessa lista é o Six Flags e ele se tornou um símbolo da destruição do furacão Katrina em Nova Orleans. E não adianta que eu não consigo falar de Nova Orleans sem lembrar de Princesa e o Sapo. Inclusive assistam, eu amo esse filme. O Six Flags fica na região dos Pântanos, no subúrbio de Nova Orleans, e ele ficou abandonado desde o furacão Katrina. Ele foi inaugurado no ano de 2000 e foi fechado quando aconteceu o furacão em 2005. Tiveram vários planos depois disso de ou reconstruir um parque no mesmo lugar, ou então construir um shopping, mas ia ficar muito caro e também por vários outros motivos esses planos nunca vingaram. Os jovens, gente, que são um caso sério na humanidade, eles invadem o Six Flags para poder passar uma pequena mão leve em algum material que tá lá dando bobeira, ou então para usar drogas ilícitas, ou então para fazer uma pequena festinha, uma ravezinha de boa de leve, que no caso, gente, daria um plot para um filme de terror. Inclusive, tô esperando. Já soltei aí, produtores, façam. E as autoridades se preocupam bastante com essas invasões, não só por conta do vandalismo, tá? Porque o vandalismo é uma coisa péssima. Mesmo o lugar estando abandonado, ele vai ficar pior ainda se for um monte de jovem lá pichar e roubar coisa. Só que tem um perigo a mais nisso aí. Lá, por conta de ele ter ficado abandonado durante muito tempo, o mato começou a invadir. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que fica o quê? Na região dos pântanos. Então lá tem formigas-fogo, que eu joguei no Google e, gente, fiquei assustada que o negócio tem uma bundinha com fio, que a picada daquilo deve doer. Também tem muito javali e, claro, região de pântano tem o quê? Jacarés, crocodilos e samambaias prendendo em cabelo. Então, as autoridades acabam ficando ali receosas. Nossa, vai ter jovem comido por jacaré a qualquer momento. Além disso, alguns filmes já filmaram ali em algumas partes do parque, como, por exemplo, Jurassic World e Planeta dos Macacos, o Confronto. O próximo parque dessa lista é o Dade Park, que fica em Datzel, na Bélgica. E ele foi inaugurado em 1949 por um parque, E ele foi inaugurado em 1949 por um padre da cidade. O slogan do Dade Park era "Onde as crianças são reis". E o preço era bastante acessível. Tudo estava correndo muito bem, muito tranquilo, tudo nos conformes, até o ano de 2000, quando uma criança perdeu seu pequeno braço em uma das atrações. A partir disso, os pais já ficaram assim: será que é uma boa ideia levar meu filho num brinquedo que arranca o braço de crianças? E a moto tá buzinando? Eu acho sensata a atitude dos pais, e por conta disso, o movimento do parque foi caindo. Em 2002, os donos falaram que ia dar uma fechadinha ali para reformas, porém, nunca mais se ouviu falar de Dade Park. Na verdade, se ouviu falar, mas nunca mais se ouviu falar do Dade Park em funcionamento. E o parque tá lá abandonado, cresceu mato, ficou aquela imagem assustadora. E claro que tem jovem que visita o lugar, e quem vai lá fala que a aura é meio pesada e que o lugar é assombrado também. O quinto parque dessa lista é o Lincoln Park, que ficava nos Estados Unidos e funcionou até 1987. Até meados dos anos 80, o parque estava funcionando, muito bombando, de boa, feliz, até porque
tava muito em alta isso de parques de diversão, sabe? O pessoal tava muito animado com isso. Só que aí em 1986, o que aconteceu? Acidente fatal na montanha-russa. A gente começa a criar um medo aí de montanha-russa, porque a gente fica com medo daqueles aqueles brinquedos que dá volta de cabeça pra baixo, kamikaze da vida, mas montanha-russa não tá me parecendo bem seguro, não. Uma pessoa acabou perdendo a vida nessa montanha-russa e as pessoas já ficaram meio cabreiras, meio assim, será que é jogo a gente ir nesse parque? Será que é jogo a gente ir nessa montanha-russa já que uma pessoa acabou perdendo a vida? Daí, depois de alguns meses, aconteceu outro problema na montanha-russa, mas dessa vez ninguém se feriu, nada de grave aconteceu. Mas o carrinho acabou desviando de alguma forma. Então, depois disso, a montanha-russa não funcionou mais. O parque acabou fechando, devendo muito dinheiro. E alguns brinquedos foram desmontados, outros foram para outro parque. Foi ali reaproveitado algumas coisas. O último parque dessa lista tem um espaço muito privilegiado no meu coração, porque eu frequentava e amava muito. A Terra Encantada inaugurou em 1998 e ficava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O parque funcionou durante 12 anos e tinha várias atrações divertidíssimas, e falo isso com propriedade porque eu fui e eu tava. Inclusive, vou deixar aqui minhas atrações favoritas desse parque, porque eram o Monte Macaia, que era montanha-russa, o Kabum e as corredeiras. Só que nem tudo são flores, porque em 2010, infelizmente, uma senhorinha de 61 anos foi arremessada de uma das montanhas russas do parque. Ela infelizmente acabou falecendo e depois disso o parque fechou e ficou abandonado durante anos. Se você jogar ali no Senhor YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos de pessoas visitando a Terra Encantada depois dela ter sido abandonada, mas eu já digo que são imagens fortes, principalmente se você viveu esse momento, se você esteve por lá. E durante muito tempo dava pra ver o Monte Macaia quando você passava na rua, dava pra ver o Kabum, porque era tudo muito grande, muito maravilhoso. Eu não via sempre, né, gente, porque cria da Baixada. Só que quando você passava lá na frente, você via aqueles brinquedos abandonados, maravilhosos. Saudades. A última notícia que eu encontrei da Terra Encantada é de 2016 e eu vi que ela estava sendo demolida e a intenção era que se construísse prédios residenciais e comerciais no lugar, porque é um terreno muito grande mesmo. Mas o futuro ainda estava incerto, assim. Tava meio incerto. Uma curiosidade aqui bacana para vocês é que o Monte Macaia, que era a montanha-russa da Terra Encantada, durante um tempo ela foi a montanha-russa recordista em loopings. Ela era que dava mais voltinhas, assim, de cabeça para baixo. Depois disso, uma outra montanha-russa tomou o posto, mas o Monte Macaia sempre reinará em nossos corações. E eu tenho uma história pessoal com o Monte Macaia, que contarei pra vocês agora. Eu ia bastante na Terra Encantada e uma das vezes que eu fui 16 vezes seguidas no Monte Macaia, que é a montanha-russa. Só que lá pra segunda, terceira vez que eu fui, deu um pequeno problema ali na trava de segurança. Por quê? Eu era bem magrinha nessa época, eu era uma criança bem mirradinha, e a trava de segurança, a gente bota assim aquele cinto de segurança, sabe? Que você trava aqui, bem durinho. Só que aconteceu o seguinte, na hora que a gente tava subindo pra dar o primeiro looping, a minha trava de segurança soltou. Só que o que aconteceu? Eu peguei ela com toda a força do mundo e puxei. E nisso eu já tava até escorregando pro lado de baixo, porque deu uma soltadinha assim de leve, eu já tava dando uma pequena escorregada. Voltei com o meu corpinho todo pro meu lugar e fiquei prendendo o meu corpinho e a trava de segurança para não falecer. No caso, para não sair escorregada durante os loopings. Lembrando que eram 8 loopings. Não recomendo que vocês façam isso, porque se der qualquer problema em qualquer brinquedo que vocês forem em parque, gente, pelo amor de Deus, avisem, tá? Que é perigoso. Só que eu era uma criança irresponsável e, claro que eu não avisei pro meu responsável. Não falei assim, olha, deu um probleminha na montanha-russa, porque eu sabia que o meu responsável era responsável e não ia deixar eu andar de novo. Porém, não avisei, andei 16 vezes seguidas na montanha-russa. Mas não façam isso, tá? É só uma experiência que eu tô contando aqui pra gente soltar uns haha. Se vocês sentiram falta de um certo parque da Disney, ou talvez 2 parques da Disney, pode ficar tranquilo que vai rolar vídeo exclusivo dos parques da Disney, porque dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre eles. E fala aqui embaixo se vocês querem, claro. Agora eu quero muito saber de vocês. Vocês visitariam algum desses parques? Mas eu não tô falando em funcionamento, não. Eu tô falando eles, assombrados, cheios de mato, com brinquedo, tudo carcomido, olhando pra você com um zoião. Quero saber se vocês iriam assim. Eu iria, tá? Já vou jogar aqui na roda. Inclusive, gente, pode até entrar para aquele tour do medo que a gente está querendo fazer aí.
E já que você chegou aqui, faça uma maratona na Terra do Medo. Assiste esse vídeo aqui que o YouTube tá te recomendando, ou então vai para essa lista aqui de curiosidades macabras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!